Glória a Deus. Meus irmãos, a leitura foi feita. Nós estamos aí no segundo dia, segunda terça-feira, melhor dizendo, do nosso culto de ensino, uma série de estudos aí. E nós estamos falando sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Falamos na terça-feira passada acerca da igreja em Éfeso. Não é a igreja de Éfeso, é a igreja na cidade em Éfeso. E acerca do que Deus falou, quando Deus chama a atenção, quando Deus diz para aquela igreja que estaria, caso essa igreja não cumprisse aquilo que Deus determinou que ela fizesse, o candeeiro, a luz, a vida seria tirado do meio dessa igreja. Para a igreja de Esmirna, vem uma palavra sem nenhuma cobrança. Nós percebemos que o teor da palavra, quando o Senhor Jesus visita o apóstolo João na ilha de Patmos e inspira João a escrever as 7 cartas, quando João escreve essa carta para a igreja de Esmirna, essa carta ela vem com um teor de satisfação da parte do Senhor Jesus. O Senhor Jesus demonstra, por sua palavra dentro dessa carta, um contentamento pela postura, pela posição, pelo jeito que essa igreja está vivendo, que essa igreja está caminhando, mesmo em meio à situação que se encontrava. A igreja em Éfeso representa a era apostólica, a época dos apóstolos. A igreja de Esmirna é uma igreja que vem falar, que representa a era da perseguição. Uma perseguição entre o ano 100 até o ano de número 312, aproximadamente. Uma perseguição furiosa, uma perseguição feroz, uma perseguição sem dó, uma perseguição recheada de malvadeza e de tirania. Essa perseguição, ela vem ter um fim em 16 de março do ano de 313, quando foi publicado o Edito de Milão. Estou falando um pouco fundo histórico para nós entendermos a aplicação para a nossa vida. Nessa data foi publicado o Edito, é Edito mesmo, não é edito, é Edito de Milão, assinado pelos imperadores do Oriente e do Ocidente, Constantino e Licínio. Mais tarde, passa um certo tempo, em 325, após o finalizar dessas perseguições, a primeira reunião do Concílio dos Bispos de Niceia, que acontece, fica claro ali os traumas, as sequelas, as marcas, as cicatrizes na vida daqueles homens que haviam sido perseguidos. Era quase que impossível não ter um da família que sofreu a perseguição, foi torturado e consequentemente morto por causa da perseguição, por causa do amor a Cristo. Hoje, muito tempo depois, muitos anos depois, graças a Deus,
nós estamos aí aqui no Brasil, embora existam alguns países, em especial os de regime comunista, que ainda exercem uma perseguição exacerbada sobre os cristãos. Perseguem aqueles que pregam o Evangelho. Aqui no Brasil nós somos protegidos pela Constituição Federal Brasileira, em especial o artigo de número 5, que eu fiz questão de deixar anotado, que diz assim, todos somos, o artigo 5 é assim, né? Todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E o artigo 5, o parágrafo 6, que é o que nos protege enquanto igreja, diz assim, estipula ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo na forma de lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Hoje nós temos essa proteção, hoje nós temos essa garantia. Não somos perseguidos. Hoje nós podemos ir para o centro da cidade e pregar a palavra. Não seremos presos aqui no Brasil, porque somos protegidos por lei. Essa igreja em especial, a igreja de Esmirna, ela não teve esse privilégio, porque ela recebeu essa carta num período cruel, num período de perseguição aflorada. Por isso que quando nós mencionamos perseguição, nós temos que esclarecer. No caso hoje, nós sofremos uma perseguição velada, uma perseguição calada. Querem nos proibir de cultuar a Deus no templo. Querem nos proibir reuniões de oração. Querem proibir esse encontro. É um tipo de perseguição velada, uma perseguição calada. Por que uma perseguição? Porque tenta fazer conosco, enquanto igreja, aquilo que não fazem com os outros, entendeu? Então fica claro, aqui não. Aqui estava declarado, em especial nessa igreja de Esmirna, que foi uma igreja que sofreu por causa de dois grupos em especial. O grupo dos judeus, que lutavam firmemente contra o credo do cristianismo, que se colocavam contra o anunciar do evangelho de Cristo, eles se colocavam contra Cristo. E também nessa cidade tinha um grupo de pessoas, os não-judeus, que era um grupo de pessoas que não se enquadravam em nenhum grupo e nem outro. Era um grupo que andava conforme, nós dizemos aí, dançava conforme a música. E a música que tocava, para você entender de uma forma assim, chula, era as leis romanas, era aquilo que era imposto pelos imperadores. E esses não-judeus, então, eles se curvavam ao imperador. Eles adoravam ao imperador. Eles se dobravam à vontade do imperador. E se afastavam cada vez mais de Cristo. Portanto, diante desses dois grupos, fica claro a perseguição que estava por vir contra o povo de Deus.
Então, a partir de Esmirna, dá-se início à era das perseguições. Um fundo histórico, só para nós entendermos, Esmirna, ela significa cheiro suave. A palavra Esmirna vem de mirra. Essa cidade Esmirna, ela existe até hoje lá na Turquia. Hoje ela tem o nome de Izmir. Ela recebe esse nome a partir desse líquido, um líquido pastoso, que tipo de um látex, que é extraído a partir de uma planta por meio de prensa, por meio de esmagamento. Então, quando essa planta era esmagada, ela produzia, ela gerava essa mirra, um cheiro agradável. Quando olhamos a história de Esmirna, nós vemos que Deus trabalha com tudo certinho. Jesus, quando se volta para essa igreja, ele se volta de uma forma conhecendo a situação dela, porque literalmente Esmirna estava sendo esmagada. A perseguição era tanta, as mortes, os sacrifícios, os mártires, o tempo dos mártires eram tanto que começou a exalar um cheiro agradável diante de Deus. Por que um cheiro agradável diante de Deus? Porque eles morriam, eles sofriam as torturas, eles sofriam as perseguições, eles sofriam as dores, mas não negavam o Evangelho. Eles estavam morrendo por um amor, eles estavam morrendo por crer que em algum momento a trombeta soaria, e o Jesus que fez uma promessa na tua palavra, que estava subindo para preparar um lugar, voltaria para buscar o seu povo. Agarrados nessas promessas, eles não negaram a Jesus, e por isso foram martirizados, foram moídos. E quanto mais espremidos eles eram, mais eles produziam mirra. Quanto mais eles sofriam, mais o cheiro agradável da vida deles chegavam diante de Deus. A igreja de Esmirna não sofre da parte de Jesus nenhuma cobrança. Ela não recebe da parte de Jesus nenhum apontamento de um erro como Éfeso. Jesus se apresenta para Éfeso, falando todas as qualidades dessa igreja, mas ele finaliza dizendo: porém, eu tenho contra ti que você abandonou o primeiro amor. Volta às primeiras obras. Para Esmirna, Jesus só tem palavra de contentamento. Olhamos para a palavra, para a carta de Esmirna, e nós percebemos um Jesus que está satisfeito com a postura dessa igreja. Ela possuía, a cidade de Esmirna, um grande mercado, um mercado de 3 andares. Era uma cidade muito influente, conhecida por causa das suas majestosas construções civis. Tanto que perdura até hoje. Depois na tua casa você tenha curiosidade e digite lá fotos da cidade de Esmirna, e você vai ver que coisa linda. Você vai ver a imponência do porto, você vai ver a imponência, a estrutura da cidade. Pouco resta da cidade que foi destruída.
uma cidade imponente, chamada de Coroa da Ásia, a mais bela e um centro importante, de ciência e de medicina. Na cidade de Esmirna também existiam os Jogos Olímpicos, cujos campeões eles eram premiados com coroas de ouro. Cada prova que era vencida por alguém, esse alguém recebia uma coroa de ouro. A cidade se alia a Roma, como eu disse, e adora o imperador. A cidade se alia a Roma e adora o imperador. Porém, a igreja que estava nessa cidade trilha outro caminho. Certamente Esmirna não era a única, essa igreja em Esmirna não era a única. Mas ela foi a única que trilhou outro caminho. Ela optou em não andar na igualdade do mundo, no favorecimento do mundo. Ela escolheu trilhar outro caminho. Porque ela escolhe outro caminho, ela enfrenta um terrível período de sofrimentos e perseguições. Sabe como é que começa a perseguição? O imperador decreta que todos os bens, todas as posses dos cristãos fossem confiscados. Tudo que eles tinham, o imperador tomou. Tudo que eles tinham, o império foi e tomou. De forma que os cristãos da igreja de Esmirna se tornam muito pobres, muito pobres. Tal não é a surpresa que eles se tornam tão pobres e a fúria dos adversários aumenta. A fúria dos judeus aumenta. A fúria dos não-judeus aumenta. A fúria do imperador aumenta. Por quê? Porque quanto mais tiravam dele no mundo material, mais eles recebiam de Deus no mundo espiritual. Eles conseguiram tocar no material, mas não conseguiram tocar na alma. Eles tiraram os bens, mas não conseguiram arrancar a fé. Eles colocaram a mão na casa, eles colocaram a mão no dinheiro e tiraram, mas eles não conseguiram tirar a promessa da palavra que dominava o coração de cada cristão. Aleluia, glória a Deus. A era das perseguições. Aqui eles começaram a desenvolver maneiras de tortura. Queimar vivo. A história diz que o pastor dessa igreja, Policarpo, foi queimado vivo no ano de 155. Ele foi acusado por ser um mestre, o pai dos cristãos, alguém que lutava contra o império, alguém que destruía as imagens pagãs, alguém que despregava o que o império pregava. Ele foi acusado, aprisionado e colocado para queimar vivo. Tem uma história junto com essa história que quando ateiam fogo,
o fogo faz um círculo em volta de Policarpo. Todos se assustam porque o fogo não chegava perto dele. Um dos algozes, um dos inimigos, tira uma adaga e fura Policarpo, matando-o. É a história. Mas ele morre. O que é lindo na morte desse homem? Antes de matá-lo, eles dizem para ele negar a fé, negar a Jesus, negar o seu evangelho, negar a sua morte na cruz, seguida da sua ressurreição, negar o propósito de sua morte na cruz. Aleluia. E Policarpo, ali em meio à fogueira, ele diz assim: eu não posso negá-lo, eu o servi por 86 anos. Ele nunca me fez mal, como eu posso negar o meu Salvador? Aleluia. Policarpo manda uma mensagem para todos que estavam ali, dizendo: ei, eu morro, mas eu não nego. Eu procuro dentro de mim, mas eu não encontro motivos para negá-lo. Aleluia. Ele nunca me abandonou, Ele nunca me deixou. Aleluia. Como que eu posso negá-lo se Ele só me fez o bem? Como que eu posso negá-lo se Ele é o meu Salvador, se Ele é o meu Deus, se Ele é o meu Rei? Aleluia. Glória a Deus. Você está disposto a morrer por Cristo? O objetivo dessa igreja é trazer para mim e para você essa pergunta. Porque os irmãos de Esmirna morreram por Cristo e não negaram ao Senhor. Talvez hoje eu e você não negamos a nossa fé por causa das perseguições. Ninguém nos ameaça. Ninguém nos ameaça matar. Ninguém fala que vai tacar fogo em nós, colocar fogo na nossa casa, na nossa família. Mas muitas vezes negamos com nossas atitudes. Negamos ao Senhor Jesus com nossa postura. Negamos ao Senhor Jesus limitando o trabalhar dele na nossa vida. Negamos ao Senhor Jesus oferecendo o mínimo, quando podemos oferecer o muito que Ele tem nos dado. Negamos ao Senhor Jesus quando queremos negociar tempo com Ele. Eu não tenho tempo, não sobra tempo, não dá tempo. Aleluia. Esses irmãos não negaram a Jesus, e mesmo em face da morte, eles não negaram a Jesus. Eu estava lendo ou ouvindo, em Cuba, Fidel Castro manda matar 21 pastores missionários. Dentre esses 21 tinha um missionário por nome de Hernandes. Eles chegam para Hernandes e dizem para ele: negue a tua fé, negue o evangelho, rejeite o evangelho. O missionário Hernandes diz: não, eu não vou negar. E começa a cantar uma música, um hino. Eu vou seguindo a Jesus Cristo. Você já ouviu esse hino? Qual número que é? Vê se você acha aí. Aí eles dizem para ele assim: se você não negar a Jesus, nós vamos matar os teus filhos. Aí eles pegam, trazem para frente dele a sua filhinha de 3 anos de idade, apontam uma arma para ela
e dizem: ou você nega a Jesus, ou nós vamos matar a sua filha. E ele continua: eu vou seguindo a Jesus Cristo. A Jesus Cristo, para trás não volto mais. Puf, matam a filha dele. Ei, eu falando assim de uma forma superficial, parece que foi fácil, né? Parece que foi fácil um pai ver o seu filho ser assassinado na sua frente, sendo que a vida da filha estava na mão dele. Era só ele negar a Jesus. Aleluia! Trazem o outro filho, colocam diante dele. Imagina o coração desse pai, Juninho, imagina. Nega o evangelho, nega Jesus, senão vamos matar o teu filho. Aleluia. E ele continua: eu vou seguindo a Jesus Cristo. Eu vou seguindo a Jesus Cristo, para trás não volto. Matam o filho dele. O coração desse pai despenca. Logo em seguida colocam a esposa dele diante dele. Nesse exato momento, a história fala que o missionário Hernandes cai de joelho desesperado, põe a cara no pó e diz: Senhor, eu não aguento, eu não suporto, a minha esposa não. Eu não vou aguentar, Senhor, a minha esposa não. E entra em desespero. Entra em desespero. Daqui a pouco ele escuta uma voz chamando a ele, dizendo assim: Hernandes, Hernandes, levanta. Eu vou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto, eu vou seguindo a Jesus Cristo.